Olá, olá, bom dia. Cadê o povo que madruga, que acorda cedo? Olá. Nossa, mas tem gente que acorda cedo mesmo. Que bom saber que vocês estão aí. Tudo bom? Bom dia. Madruguei, Cunha. Tive que madrugar. Porque com o doutor José Neto não poderia deixar de jeito nenhum de madrugar. Bom dia, Gisele. Maiana já tá aí. Josi. Bom dia, Carol. Bom dia, Luzia. Bom dia, bom dia. Uai, até a minha irmã tá na live. O povo tá madrugando mesmo. Bom dia, Tiffany. Bom dia, Karine. Bom dia, Isméria. Que maravilha, eu não sabia que tantas pessoas madrugavam assim, gente. Bom dia, Cláudia, Alex. Tô só esperando o doutor José Neto entrar para chamá-lo, tá bom? Pra gente começar a nossa live. Vilmara, Josineia, Adriana, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o doutor. Eu tô na varanda, tá? Por isso que vocês estão escutando um pouquinho desse áudio da rua. Mas é o lugar que tem a melhor luz. Bom dia, Catiusca. Bom dia, Lise. Bom dia, Michele. Tô impressionada como que vocês acordam cedo. Já chamei o doutor José Neto, tô esperando dar certo aqui a nossa conexão. Olha, bom dia para a Austrália. Ishi Mendes, como é que você... Será que é assim que é seu nome mesmo? Boa noite para você que tá aí na Austrália. Boa noite. Deixa eu aqui. Olá, Bom bom dia. dia, doutor. Tudo bom? Eu tô ótimo, e você? Bem, graças a Deus. Que bom, que bom. É, queria, antes da gente começar a falar sobre os nossos assuntos, dizer assim, do enorme prazer de tê-lo aqui. Muito obrigada. Para quem não sabe aqui, o Dr. José Neto é um professor da pós, que eu estou fazendo lá em BH, na PUC Minas, uma pós em estratégia de baixo carboidrato. Já tive a oportunidade de tê-lo 2 vezes na sala de aula, que é uma honra, né? Espero ter mais oportunidades. Já tivemos a oportunidade de almoçar juntos lá na primeira aula, que foi muito bacana, conhecer um pouco do Dr. José Neto. E antes de iniciar, eu queria dizer que conheci a sua história antes de fazer a pós, que eu acho que todo mundo que se apaixona pela low carb começa a criar umas sementinhas e vai buscando um, vai buscando o outro. E eu já te acompanhava, já admiro o seu trabalho, muita coisa, porque todo o seu conteúdo, tudo que você fala é sempre baseado em saúde, em evidência, né? E isso coloca você à frente de muitos profissionais de uma forma bonita de falar. Eu não tô criticando outros profissionais, mas é para te dizer o tanto que admiro e o tanto que você é importante para nós profissionais, que temos você como uma base, uma referência. Então, eu quero agradecer por tudo que você tem feito, não só por mim, mas por todos da área, que em você se espelham e buscam conhecimento. Então, quando a gente está em dúvida de alguma coisa, vamos lá saber o que o Dr. José Neto está falando sobre a situação,
porque você estuda saúde baseada em evidência. Então, se tornou uma grande referência no nosso país, né? Recebi muitas mensagens ontem falando, nossa, esse é o cara, esse é o cara. E eu falei, realmente esse é o cara. E não tinha todas as pessoas que eu chamo aqui, eu peço para se apresentar, mas a sua apresentação eu já estou fazendo desde ontem. É um médico que atua na área clínica, nefrologista, que estuda saúde baseada em evidência. Acho que tem muita coisa que completar, mas eu vou deixar você dar seu bom dia e completar a sua apresentação. Então, primeiramente, obrigado, Neralina, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelas palavras, pelas gentis palavras, não é para tanto. Acho que eu tento só fazer o meu trabalho e a questão de inspirar os outros, eu acho que é algo que, de uma certa maneira, eu acredito muito em pessoas, sabe? Do mesmo jeito que eu posso estar te inspirando de alguma maneira, outras pessoas e mesmo você mesmo pode me inspirar também. Eu acho que é uma troca, né? Isso é o ser humano, é estar no meio social e realmente parar com aquela coisa, vamos pegar como protótipo a rede social, de ir na rede do outro para ficar jogando pedra. Cara, faz o seu trabalho bem feito, sabe? Defende o seu ponto de vista, não tem menor problema discordar. Eu acho que a discordância é essa lutar, ela faz crescer. Mas para de agredir, para de polarizar, de eu tenho essa bandeira e eu tenho aquela. Então, é sempre um prazer estar dividindo conhecimento e sem querer ser, hora nenhuma, rei da verdade, até porque é uma das coisas que eu mais defendo. A ciência ela é uma verdade dinâmica. Então, você já começou a falar, eu sou mineiro, estou radicado aqui em Belo Horizonte há muitos anos, me formei aqui na Federal, fiz 2 residências, clínica médica e nefrologia, e desde então atuo de uma forma bem ampla, hospital, consultório, e de uns anos para cá, eu sempre gostei muito de falar em público, de dar aulas e tudo, mas eu comecei a falar de modo presencial, muito em função da low carb, abriu um campo para mim que até então não tinha, então palestrei muito Brasil afora, ao lado de grandes nomes, tipo Souto, Rafa Lund, Nanda Miller e tantos outros. E naquele momento eu percebi que quando eu dava aula, eu dava sempre lastreado por conceitos muito básicos da saúde baseada em evidência, e eu falava, cara, as pessoas realmente não dominam nada disso e não é culpa delas. As pessoas não dominam porque elas não foram ensinadas a usar isso imbricado, né, intrinsecamente à prática clínica. Cara, eu vou começar a falar sobre isso. Eu já vinha falando muito sobre low carb. Falei, olha, vou tentar de uma certa maneira levar esse conhecimento para os profissionais de saúde, porque a hora que eu chego nos profissionais, em última análise eu consigo aquilo que eu mais desejo, que é melhorar o atendimento junto às pessoas. Porque eu falo que todos nós, seja o médico, seja nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, poxa, todo mundo que entra para a área da saúde, o grande mote é ajudar alguém dentro daquela sua linha. Então, por que não eu passar um meio, uma ponte que possa facilitar, que possa dar, ajustar processos de modo que você ganhe velocidade, ganhe tempo e ganhe excelência. Então, de uma certa maneira, o que eu faço hoje, tanto no meu consultório, atualmente eu tenho uma clínica de nefrologia que tem uma pegada muito especial em relação ao que acontece, porque a gente valoriza muito mais o conservador do que o tratamento definitivo, não que ele não tenha sua importância. E em redes sociais, cursos, eu tento levar essa mensagem da saúde baseada em evidência como meio e não como fim. Muito bem, doutor. Você sempre fala nas suas lives, eu te acompanho sempre, a frase do Souto, né? Que a realidade tem primazia sobre o mecanismo. Isso já fica assim, eu tenho essa frase escrita em cima do meu computador, porque a gente sabe como é difícil lidar. Eu, como nutricionista, moro numa cidade muito pequena do interior do Espírito Santo, e aqui a minha maior dificuldade é exatamente lidar com os profissionais que estão somente baseados no mecanismo, naquilo que aprendeu na faculdade, na teoria, que na prática nem sempre funciona da mesma maneira. E você fala brilhantemente sobre isso, todas as vezes que você fala, e você fala com muita clareza. Então, acho que as pessoas conseguem muito captar essa informação.
Por isso que era de extrema importância você estar aqui comigo, porque não somente pacientes estão aqui hoje e vão assistir depois, mas os próprios seguidores que estão sempre fazendo a mesma pergunta. Mas proteína não causa doença renal? Mas vem cá, mas o whey protein não vai sobrecarregar rins? São tantos questionamentos. Mas o que rins tem a ver com pressão? Por que diabético tem problema renal? São perguntas que as pessoas não fazem a mínima ideia e que o médico no consultório não explica. Ele somente medica, na maioria das vezes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da diferença do que aprendeu-se na faculdade e do realmente a realidade prática clínica de consultório, de atendimento. Na realidade, eu vejo alguns gargalos para o uso. Porque a hora que você fala, o termo saúde baseada em evidências é um termo que eu particularmente não gosto. Porque quando você chega para um leigo e fala assim, não, eu tenho um curso de saúde baseada em evidência, eu falo assim, não, mas como assim? Toda saúde deveria ser baseada em evidência, não? E é um negócio que é pura verdade. Só que não é. E por que não é? O modo de ensinar, de quase catequizar os profissionais de saúde com 6 anos de medicina, com 5 anos de nutrição, se eu não estou enganado. 4 da minha época. 4, 5 anos. A maioria dos cursos da saúde aí entre 4 e 6 anos, eles partem de um pressuposto que é importante, mas que ele é só parte do processo. Então, quando eu estou estudando, por exemplo, como o rim funciona, o que acontece quando a proteína, né, na realidade, quando eu como uma quantidade de proteína, como que isso chega no rim, isso tudo é o mecanismo, é como a coisa funciona, tanto do ponto de vista normal, que é a fisiologia, quanto do ponto de vista da doença, que é a fisiopatologia, o que muda nesse cenário. Isso é importante? Claro que é, mas isso não é tudo. E o que acontece? Normalmente as pessoas começam a pegar alguma alteração fisiopatológica, por exemplo, ou mesmo fisiológica, e tentar transformar isso na prática clínica. Então, se eu tenho uma evidência fisiopatológica de que comer proteína é lesivo ao rim, naturalmente a pessoa já parte do pressuposto que se eu tirar a proteína, eu vou melhorar os rins. É um pensamento cartesiano, simplista, e chega a ser pueril dentro de um sistema tão complexo quanto é o biológico. Então, pegando isso como exemplo e falando da proteína, saúde renal e tudo mais, eu sempre gostei, eu tive uma felicidade de encontrar uma professora na época de escola, chamada Ângela Botelho. Ângela me ensinou a ser um apaixonado por história. E eu sempre que eu tenho alguma possibilidade, eu vou querer saber da história daquele assunto, seja na área médica ou não médica. Quando eu pego, por exemplo, a nefrologia é uma ciência muito nova. Ela data ali de meados do século passado. Até então, a coisa não existia tão compartimentalizada assim. E a gente está falando exatamente de quando começa a surgir hemodiálise, diálise peritoneal, transplante, segunda metade do século XX. Ou seja, eu estou falando aí de 70 anos, num universo de milhares de anos. A diálise, vamos usar ela como protótipo, ela chegou mesmo no Brasil, por exemplo, fim da década de 70, década de 80. Até então, era uma coisa muito restrita a certos nichos. Quando a pessoa desenvolvia um problema renal mais grave, o que sobrava para ela? Aquilo que vinha sendo estudado desde a década de 50. Retirar a proteína. Por quê? Com o rim doente, eu não tolero muita proteína. E eu gosto muito de fazer analogia. Ninguém tem muita dúvida que fazer atividade física, de modo geral, é bom para a saúde. Mas se eu pego uma pessoa que tem uma doença cardíaca muito grave e mando ela correr, ela pode morrer. O problema não é a atividade física, é que o coração está muito doente. A mesma coisa acontece com o rim. Se o rim está muito doente, a proteína ela pode ser algo que vai piorar alguma coisa que já não está muito boa. Então, nesse cenário, que é um cenário muito ponta de pirâmide, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado maior. Agora, mesmo nessa situação, a proteína não deixa de ser importante. E eu acho que olhar por vários prismas nos dá clareza mental. Eu tenho praticamente 20 anos de nefrologia. Eu pergunto isso
Brasil afora, principalmente em palestras com profissionais, falou assim, cara, quem aqui já viu paciente diabético fazer diálise? Poxa, todo mundo levanta a mão. 30% hoje, pelo menos, da população dialítica é por causa de diabetes. Quem já viu paciente hipertenso fazer diálise? Mesma coisa, cerca de 30%. Quem já viu obeso fazer diálise? Mesma coisa. O tanto de obeso, hipertenso e diabética que existem. Agora, quem já viu paciente fazer diálise porque tem, por exemplo, porque comeu muito bife com ovo? Porque ninguém, eu estou atrás desse paciente ainda. Isso não existe, é uma coisa surreal até ficar acreditando que, se isso for verdade, que é uma coisa tão prevalente. Então as pessoas estão com um foco no mecanismo, porque no mecanismo há uma possibilidade da proteína ser lesiva, e seria anticientífico eu falar que isso não é verdade, porque o ônus da prova é em se demonstrar que aquilo é efetivamente lesivo. Então não, come à vontade, você tem problema renal e tal. Não, é individualizar. Chegar e falar, o Neto, a Naraline, poxa, vocês têm problema renal? Zero. Então, comer muita proteína, seja lá o que for isso, porque a gente pode entrar numa outra discussão aqui. O que é muita proteína? Isso faz mal para os rins? Cara, não tem nenhuma evidência. E aqui, vamos lá, né? Abre aspas. Evidência de qualidade. Porque as pessoas falam assim, não, tem sim. E evidência é mais ou menos igual prova de crime. Uma pode ser um vídeo em 4K mostrando quem matou, outro pode ser uma vidente contando que foi o Zé. A gente usa muitas vezes, quando eu falo a comunidade, evidências que remetem a uma vidente falando que foi o Zé, manda prender o Zé e acha que está tudo certo. Então não é assim que a coisa funciona. O senso comum é um troço muito perigoso, porque a gente passa a acreditar naquilo que nos contaram. Seja durante a nossa formação, seja por pseudo-especialistas ou mesmo grandes autoridades na área que às vezes falam bobagem. O Neto fala bobagem, gente. Sabe? Por mais que eu tente evitar isso, a hora que eu tenho a convicção que alguma coisa do que eu estou falando pode estar errado, essa é a maior probabilidade de eu alcançar a excelência e melhorar e chegar, me aproximar de alguma coisa verdadeira. Basta usar esse mesmo mote. Há 6 anos atrás, Narina, eu já era coordenador do Hospital Felício Roxo, um grande serviço aqui em Belo Horizonte. Eu já tinha sido presidente da Sociedade Mineira de Nefro, eu já tinha sido presidente de congresso. E eu achava que proteína lesava o rim. Então, naquela época, eu já era autoridade. E se eu tivesse na rede social naquele momento, eu estaria falando, possivelmente, não coma proteína, isso faz mal. Então, saber que você pode estar errado é algo sine qua non para você crescer. O âmago da ciência é o seguinte, procure negar suas verdades. Se eu acredito em low carb, eu quero o tempo inteiro provar que eu posso estar errado. E à medida que eu vou tentando e for vendo que não, aquilo vai me dando um pouquinho mais de segurança de que eu estou no caminho certo. Espero ter sido claro. Claro que foi, doutor. E aí eu tenho sempre essa dúvida e eu queria te perguntar. A sua virada de chave foi quando você conseguiu, com a low carb, deixar de ser diabético? Na realidade, eu acho que é um contínuo, tá? Eu acho que tem grandes pontos de virada. Então, a coisa começa lá atrás, em 2003, mais ou menos, quando eu assisti uma aula do Fernando Lucas, que é hoje um grande amigo, irmão, é meu sócio na Nefroclínicas, falando sobre medicina baseada em evidência. Aquilo me pôs uma pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, esse troço é importante, vou estudar esse negócio. Bate cabeça pra caramba, passei anos tentando estudar e tentando fazer o que hoje eu consigo e tento passar para as pessoas, que é pragmatizar o negócio, sair do surreal, do acadêmico, para o prático. Porque não adianta nada eu entender do ensaio clínico randomizado, das nuances dali, se isso não fizer diferença para o meu paciente. Então, começou naquele momento. Em 2014 foi um ano muito importante para mim. Eu descobri a low carb, para quem não sabe, eu era diabético, tinha um sobrepeso. O mesmo Fernando Lucas, a gente estava num evento em São Paulo, eu sentei para tomar café da manhã,
pão integral, ricota, suquinho de laranja, e um maluco com ovos, bacon, presunto de parma. Olhei para aquilo e falei, cara, você vai morrer. Falei, Neto, eu estava hipertenso, controlei minha pressão, perdi 26 quilos, estou me sentindo muito bem. Falei, como assim? Ele, low carb. Falei, que raios de low carb? Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Ele começou a me explicar. Ciência metabólica, resistência insulínica, vamos agir na raiz do problema, pensar evolutivamente o que o ser humano sempre comeu, historicamente. Ali foi um papo de meia hora, 40 minutos. O Fernando é um cara que eu sempre respeitei muito. Eu brinco que o Fernando me apresentou medicina baseada em evidência, me apresentou nefrologia, me apresentou low carb e só me apresentou minha mulher. Então, as coisas importantes da minha vida, o Fernando teve ali presente. Então, eu dei atenção, que foi uma coisa importante. Talvez se fosse outra pessoa, eu não tivesse dado tanta atenção. E aí eu comecei a estudar. E aí ele me falou assim, vai estudar. Eu falei, começa por onde? Por aqui. Adivinha onde que era? Blog do Souto. Imaginei. Aí eu falei, cara, eu comecei a estudar. A primeira postagem que eu entrei, lembro direitinho, 27 de fevereiro de 2014. Era uma postagem que tinha alguma coisa da Ana Maria Braga com o Louro José. E, cara, onde eu fui parar? Eu tô num blog de nutrição de um urologista que tá mostrando a Ana Maria Braga. Eu falei, tô louco, não é possível. Eu falei, não, é o Fernando que falou, vou dar uma chance pro maluco lá do Sul. Comecei a ler, ele tinha escrito coisas desde 2011 e a coisa começou a fazer sentido. Sentido é mecanismo, tá, gente? Ah, aí, de repente, ele começa a mostrar evidência. Evidência é prova. Caramba, o maluco entende da bagaça. Li compulsivamente o blog dele. Ali eram de 2011 a 2014. Na hora que eu terminei, eu falei, tá, beleza. O cara escreve bem, o cara entende minimamente de saúde baseada em evidência, mas eu não vou mudar minha conduta por causa de um urologista. Aí eu fui fazer minha revisão. E quando eu fiz a revisão, eu achei basicamente 95% daquilo que ele já tinha me mostrado ali. Falei, puxa, o tal do urologista é bom de serviço. Nessa brincadeira eu comecei a fazer 10 quilos em 3 meses, 6 meses estava sem remédio. E acabou que teve um evento do Souto aqui em Belo Horizonte. Eu fui no evento, fiquei conhecendo, acabei virando amigo do Souto. O Souto é um cara que, além de ser um profissional que eu respeito, eu falo muito com ele, falei, cara, quando que eu imaginei que eu ia aprender nutrição com um urologista? Mas é um cara genial, completamente fora da curva, e que tem uma capacidade de oratória impressionante. Escutar o Souto é um prazer toda vez. Quantas e quantas vezes eu viajei com ele para palestrar e ficava assim, nossa, como esse maluco fala bem. Então, é sempre muito bom estar perto de pessoas assim. Então, naquele momento, eu tomei um tapa de luva. 2014, eu diabético, me achando, né? Já fui um cara muito soberbo, sabe? Muito. E eu gosto de falar isso e contar para as pessoas. Por quê? Porque é possível mudar. E eu me vigio hoje, periodicamente, para não deixar essa soberba reaparecer. Porque é uma coisa do ser humano, é natural. Ali, eu falei, cara, eu sempre estudei isso, eu achava que eu entendia de nutrição, mas eu não entendia nada. Minha avó entendia mais de nutrição do que eu. E aí eu comecei realmente, eu falei, poxa, isso aqui foi um ponto, mais um grande ponto da virada na minha vida, não só pessoal, como profissional. Então, sim, a low carb ela foi pivotal na minha vida em função de toda essa história que eu contei para vocês. Porque aí você colocou isso na prática com você e acabou estudando como que isso também podia mudar a vida dos pacientes, né? Eu vou te falar o seguinte, médico não estuda hábito de vida, fato. Médico, tem uma frase do Mark Twain que diz que para quem tem martelo, tudo vira prego. O martelo do médico é receituário, é pedir exame e passar remédio. Não me venham com aquele papinho furado. Não, eu falo para os meus pacientes. Não adianta você chegar para ele assim. Você tem que emagrecer, você tem que parar de fumar. É famoso amigo, dá o caminho. Se você não der o caminho, não adianta você falar. Aí é proforme. Era o que eu fazia. Eu achava que eu falava.
Eu achava que eu orientava hábitos de vida. Eu não orientava. Hoje eu oriento efetivamente mais. Eu percebo que esse tipo de orientação, seja nutricional, sono, saúde mental, atividade física, isso é alicerçal para uma boa saúde. E que remédio, é engraçado, os meus melhores resultados hoje têm sido com tirar remédio ao invés de dar. Vamos deixar bem claro, eu não sou contra remédio não, tá? Eu sou contra remédio mal prescrito. É mais ou menos eu falar que eu sou contra bengala. Não, bengala está muito bem indicado, mas eu prefiro que meu paciente ande sozinho, sem ela. Mas pode ser que durante algum tempo eu precise dessa bengala. Eu comecei, a low carb foi a porta de entrada para eu estudar hábitos de vida. Nutrição, por exemplo. Então, low carb é para todo mundo? Não. Low carb é uma estratégia. Eu acho que para todo mundo, norteador é comida de verdade. E depois a gente pode usar low carb. O problema é que 80% da população mundial está doente, metabolicamente doente. Basta olhar números. Poxa, hoje o Brasil conta com mais ou menos quase 60% de sobrepeso. Ou seja, se você está magro, quem está do seu lado está gordo. É mais ou menos isso, é estatística. Mais de 50% da população brasileira está acima do peso. E isso, as pessoas não veem isso como doença. Amigo, é doença. Estar obeso é estar doente. Do mesmo jeito que eu era diabético, eu estava doente. Eu consegui reverter minha doença. Agora, se eu voltar a fazer o que eu fazia, comer pão integral com ricota, comer de 3 em 3 horas, barrinha de cereal, arroz integral, e obviamente ter minhas escapadas, como eu tenho hoje, eu gosto de deixar isso muito claro. O Porque, vinho está vezes, sempre presente, né, doutor? Não, às vezes eu chego Amante de vinho. Mas eu vou te falar o seguinte, às vezes eu chego, por exemplo, numa festa, numa reunião, eu quero tomar uma cerveja. As pessoas olham para mim falando assim, mas você não é low carb? Meu amigo, isso não é religião, não. O fato de eu comer um doce, escolher comer um pão, é mais ou menos eu chegar e falar assim, não, eu vou fumar um cigarro hoje, isso não me torna fumante. É uma exceção que eu estou me dando e que, efetivamente, eu acho que não só cabe para a maioria, óbvio que tem algumas pessoas, se eu sou alérgico a camarão, eu não vou comer camarão, independente de ser só um pouquinho. Mas quando você cabe, e aí cada um vai ter que encontrar o seu ponto, né? E o negócio que eu ensino muito para meus filhos é o seguinte, a hora que eles começam a discutir, às vezes eu arrumo e falo, ó, acabou, tal, não sei o quê. Mas foi culpa dele. Eu falei, não quero saber. Isso é injusto. Eu falei, o mundo não é justo. Aprende isso de uma vez por todas. E o mundo realmente não é justo. Porque o seu vizinho, às vezes, faz tudo errado e não tem nada e está super bem. Não olha para o seu vizinho, olha para você. O que você precisa fazer para ser uma melhor pessoa. E isso vem de estudo também. Eu passei a estudar comportamento. Eu passei a estudar psicologia. Eu passei a estudar filosofia. Você quer virar isso tudo? Óbvio que não, maluco. Eu quero simplesmente ser uma melhor pessoa, um melhor profissional e entregar mais valor para o meu paciente. Simples. Doutor, você falou tudo, porque as pessoas, elas realmente, eu acho que a gente tem uma condenação muito grande, quem atua com low carb, né? E eu sempre falo que a minha ideia é comida de verdade, é que isso é uma forma de religião mesmo. As pessoas colocam isso e taxam a gente assim com uma visão muito ruim. E eu sempre falo para o meu paciente, até para você comer comida de verdade, é difícil você não estar em low carb. Porque o que tira a pessoa de comida de verdade, de estar em low carb, é exatamente a quantidade de farinha branca, a quantidade industrializada. E quando a gente fala em comer comida de verdade, é tirar isso tudo da rotina alimentar, é comer comida mesmo. Agora, quer dizer que não vai acontecer, e você tocou num ponto muito interessante que eu tenho falado muito com os pacientes. Essa questão do pode, porque o paciente sempre manda mensagem para o nutricionista para pedir autorização, né? Eu posso, mas gente, eu não tenho que autorizar nada. Você só tem que entender se é o momento, porque tem pessoas que estão tão inflamadas que é uma resistência insulínica já, que já está na beira de um diabetes e o cara não enxerga, porque médico nenhum falou e é a nutricionista que está falando, então a nutricionista é meio louca, né? Então eu sempre tento alertar o paciente que cada um tem uma individualidade e um momento. Às vezes agora não é o momento de você ir para a festinha de aniversário e comer.
sua insulina ainda está alta, você vai querer comer, não vai ter controle, vai às vezes ter uma compulsão ali e depois não consegue voltar para a dieta porque saiu do foco. E às vezes a gente sabe que a questão é muito mais hormonal, não é uma questão só de foco e determinação, né? Então eu sempre digo para o paciente, é individualizado. Agora, quando você está bem, seu exame clínico está bom, você clinicamente está bem, por que você não pode sair? Por que você não pode ter o seu momento ali? Vai fazer uma viagem, você vai ter um momento com a família? Isso pode acontecer. É como o doutor falou, não é uma religião que você não pode. Eu, como nutricionista, sofro muito aqui, doutor. Eu estou nessa cidade pequena, eu não posso ir em lugar nenhum. Eu não posso ir na pizzaria, eu não posso ir numa lanchonete, eu não posso ir em aniversário. Se você tem ideia, os meus filhos não são convidados para aniversário. Nossa. Muito raramente. Porque quando eu chego no aniversário, o último que eu fui, eu fiquei muito mal. As pessoas ficam me observando o tempo todo e elas não querem nem sentar perto de mim. Como se eu fosse ficar julgando, e eu não julgo. Eu acho que cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe o que é bom para... Sabe? Se está fazendo o errado e vai ficar frustrado, busque o melhor. E essa questão que o doutor está falando de buscar a melhora também emocional, psicológica, isso é muito importante, gente. Isso tem tudo a ver com uma melhora clínica do paciente. Não é só chegar para o nutricionista, para o médico, quero perder 10 quilos em um mês. Tá, mas quem te disse que você está preparado para isso? Para perder esses 10 quilos? Não, é todo um preparo, sabe? E aí, eu gostaria muito que o senhor falasse, depois de tudo que falou de lindo e maravilhoso, da relação rins e hipertensão, porque é um grande problema que eu tenho no consultório também, do paciente já chegar com aquilo tudo, né, pronto. Olha, eu não posso comer gordura, eu não posso comer carne, eu não posso com sal. Então, o que eu estou comendo isso aqui? Eu estou comendo pão integral, barra de cereal, fruta, e aí eu tenho que, o meu trabalho para tirar todas essas informações que a gente, como nutricionista, e sempre me baseando, que eu aprendo muito com isso que você fala, a gente não pode criticar o outro, a gente tem que pensar no que o outro está ajudando, está colaborando. A gente tem que, de forma muito complexa, ir tirando esses pensamentos do paciente, que para mim é muito difícil, porque eu não consigo ter muitas pessoas que me apoiem. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação hipertensão-rins, que a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia que tem relação. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou falar de uma forma talvez mais para o leigo, apesar de eu saber que tem profissionais nos assistindo, mas porque eu acho que aí eu coloco todo mundo na mesma página, tá? A hipertensão, a famosa pressão alta, é um diagnóstico que vem basicamente quando a pessoa, num momento tranquilo, não está estressado, não está com dor, mede essa pressão e ela está acima de determinados valores. Vamos colocar, isso muda de acordo com a diretriz, mas é algo ali em torno de 140/90, famoso 14/9. Tá? A hipertensão, didaticamente, ela é dividida em dois tipos. A hipertensão primária e a hipertensão secundária. A hipertensão primária, ela responde por 90% dos casos e a secundária por em torno de 10%. O que é cada uma? A secundária tem uma causa bem estabelecida para aquela hipertensão. Então, eu tenho um tumor na suprarrenal que produz hormônio que faz a pressão subir. Eu tenho, por exemplo, uma doença renal já estabelecida e aquilo, perdão, aquilo está me levando a subir a pressão. Eu tenho uma apneia do sono e aquilo ali tem relação com... Então, eu tenho uma causa bem estabelecida. 90% dos pacientes hipertensos, eles são considerados primários. Isso é o que está na literatura. Não é o que eu particularmente acredito. Por quê? Desses 90%, para mim, boa parte, quiçá a maioria, tem, na realidade, uma síndrome metabólica. Eles estão acima do peso, eles têm ali uma dislipidemia, né, uma alteração de colesterol, triglicérides, eles podem ter um pouquinho de gordura no fígado, ou seja, tem resistência insulínica, e uma das expressões clínicas da resistência insulínica é a pressão alta, é a hipertensão. Beleza. Considerando, então, esquece a hipertensão secundária, tá? Considerando isso, se eu tratar a causa base, pode ser que eu consiga melhorar o controle da pressão ou até revertê-la, né? Só que aí entra o senso comum. Primeiro, a hora que se fala em nutrição,
de maneira geral, o que vem na cabeça da maioria dos profissionais é corta gordura, corta sal. Por quê? Porque gordura engorda e sal aumenta a pressão. Sal aumenta a pressão? Aumenta. Aumenta, mas aumenta numa quantidade tal que a hora que eu faço o exercício reverso tirar sal melhora o controle da pressão? Melhora. Quanto? Mínimo. É coisa de, eu tô com a pressão de 16/9, ela vai cair para 155/85. Ou seja, a mudança é muito discreta. Óbvio que vai ter aquela pessoa que come tanta quantidade de sal que aí uma pequena mudança nele vai fazer a diferença. Mas onde é que eu vejo normalmente as pessoas comendo muito sal? Não é no sal que ela usa para salgar a salada ou salgar a carne, ou mesmo salgar o tubérculo. É o sal que está embutido no farináceo, é o sal que está embutido no industrializado, é o sal que está embutido no caldo quinó, é o sal que está embutido no miojo. É esse sal. E aí a gente não sabe o que causa o quê. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? De fato, poxa, se eu estou considerando que a hipertensão, a esteatose hepática, a obesidade estão todas, de uma certa maneira, de braços dados ali com essa resistência insulínica, por que não lançar a mão de uma estratégia, no caso a low carb, que sabidamente vai melhorar isso aí? Porque isso já está definido, isso é definitivo na literatura, isso não tem dúvida. A low carb faz a pessoa perder peso, a low carb ajuda nesses marcadores que a gente chama de desfecho substituto, né? Cair glicose, melhorar a pressão, melhorar o perfil lipídico como um todo. Apesar de muita gente ficar assim, não melhora, o meu LDL piorou. Normalmente o LDL pode piorar sim, mas você tem que olhar o conjunto da obra, amigo. Não dá para olhar LDL isolado, do mesmo jeito que não dá para olhar nada isolado. A pessoa nitidamente perdeu 20 quilos, a pressão melhorou, a glicose melhorou, ela está se sentindo bem e o LDL subiu 20 pontos. E aí a pessoa fica louca para tratar um número. Bom, sabendo disso tudo, o que eu, Neto, hoje enxergo é que a hipertensão, ela tende, de uma certa maneira, responder muito melhor à low carb do que ao senso comum, que manda tirar gordura e tirar sal. Basta olhar os consultórios. Quem vocês conhecem que fez isso e melhorou a pressão? Eu tratei muito paciente assim, anos. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu tinha que entrar com remédio. Natural. Ah, não, já orientei, esse troço não dá certo, vou entrar com remédio. Hoje, vou contar um caso da semana passada. É um paciente, sei lá, 140 quilos. Em 4 meses, ele vinha usando, com 140 quilos, 30 unidades de insulina, mais 2 remédios para glicose, mais 3 remédios, se eu não estou enganado, para pressão. 4 meses. Ele perdeu 26 quilos ou 25 quilos, alguma coisa assim. Tirou a insulina, tirou um dos remédios da glicose, o outro caiu pela metade. Da pressão, ele usava 3, ele tirou um. O outro eu tirei na consulta, porque ele estava com a pressão de 10/6. Ele tinha chegado para mim com 17/8. E ele ficou com um remédio, basicamente. Um remédio ou um remédio, um com dose menor, alguma coisa assim. Cara, conta fatos, não argumentos. Eu vejo isso todo dia. Todos os dias. Não é eventualmente, é todo dia. E a pessoa insiste em dizer que não, que tá errado. Ou seja, você põe a puta de uma viseira e não quer ver a realidade. É a frase do Souto. É literalmente você valorizar o mecanismo em detrimento da realidade. Eu acho que low carb é para todo mundo? Não, reitero que não. Você quer uma outra coisa? As pessoas são muito... O mundo atual está muito polarizado para tudo, né? Para política, para religião, para usa ou não usa cloroquina, low carb versus não low carb, carnívoro versus vegano. Amigo, para de brigar. Primeira coisa, para. Olha para você e olha o que se encaixa com você. E olha o que funciona dentro da lógica do seu paciente. Pode ser que meu paciente não queira fazer, mesmo ele estando todo ferrado. Às vezes ele fala assim, Neto, eu não quero tirar a cerveja. Tá tudo bem. Escolha dele.
às vezes, sair do 8 para o 18, em vez de ser do 8 para o 80, para ele já vai ser bom. Às vezes, esse paciente é um paciente de mega sucesso, mas às vezes ele não queria fazer tanto e ia cair de 140 para 130, 135. Ah, é pouco. Vai fazer isso tirando gordura e tirando sal para ver se vai ajudar alguma coisa. O resultado é muito ruim. E assim, pelo menos é a minha impressão e é o que tem basicamente na literatura. O grande segredo, talvez não esteja nem na low carb, na low fat, seja em você mostrar para o seu cliente, eu gosto de deixar isso claro, meu paciente é um cliente, quais são as opções que ele tem. Às vezes chega para mim um vegano e ele tá bem. Eu vou chegar para ele e falar assim, não, você tem que comer carne. Você tá errado. Não, eu posso conversar, dar minha opinião e tal, mas não é uma guerra. Não é uma luta de você é feio, você não é do meu time. Não é assim que funciona, gente. Tá chato. Tá? O politicamente correto tá chato. O polarizado tá chato. As pessoas esqueceram de se ajudar, de servir umas às outras e fica essa, perdão a palavra, essa babaquice que virou o mundo atual. De todo mundo querer ser rei da verdade e olhar para o próprio umbigo sem querer servir o outro. O ser humano veio para servir. E a hora que você faz isso, amigo, acredita, volta para você. Volta. Quando eu sirvo os meus clientes, eu retorno para mim sucesso. Pô, eu sou um cara extremamente feliz, realizado profissionalmente, em termos de família, financeiramente. Eu acordo todo dia de manhã com minha cabeça assim, ó, eu preciso servir. Hora que, vou dar um exemplo, eu precisava estar aqui fazendo essa live? Cara, eu nem precisava. Eu faço questão. Todo mundo, óbvio, eu tenho que encaixar meu tempo, mas todo mundo, porque às vezes a pessoa também chega e fala assim, Neto, dá pra você fazer uma live amanhã às 9 da noite? Não, o Neto é babaca. Neto não. Cheguei pra você e falei, Narane, meu tempo tá meio corrido, cabe 7 horas da manhã de sexta? Cabe, Neto, a hora que você quiser. Beleza. Mó prazer estar aqui. Eu sei que eu tô te ajudando, eu sei que eu tô ajudando a audiência de uma certa maneira, mas eu tô me ajudando também. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso faz bem para mim. Isso faz bem. Por quê? Porque a gente está trocando experiência. Isso é gratificante. E quando eu entendi essa lógica do funcionamento do mundo, do social, putz, é a famoso, eu subi outro degrauzinho na minha escala de vida, sabe? Nossa, Neto, que você não falou só sobre nefrologia, você deu uma aula assim de humanidade. O povo está enlouquecido aqui com as suas palavras, porque você falou uma coisa, eu lembro desde o início, quando eu te acompanho, eu sempre escutei você falando a mesma coisa. Gente, para com esse negócio de brigar, para com esse negócio de mas a blogueira não pode falar, mas a blogueira está ajudando alguém? Se ela está ajudando alguém, deixa ela falar. Então, eu sempre escutei você falar isso. E eu já tive um problema muito grande no início da carreira, que é a dificuldade de sofrer crítica, né? Porque no início, quando você está atuando em consultório, começa essa confusão de você pode, você faz, você não faz, e você é desse lado, eu sou desse. E como eu estou num lugar pequeno, e são muitas nutricionistas aqui, mesmo sendo um lugar pequeno, é aquele negócio assim, a Naraline é a louca que arranca o carboidrato, não, a outra deixa a cerveja, a outra deixa o pão integral. Fica essa confusão toda e os pacientes e até pessoas vêm às vezes falar com a gente no modo meio que de vamos causar uma discórdia, né? Você sabia que fulana falou não sei o quê? Eu falo, gente, hoje em dia eu estou numa plenitude tão grande, eu sou tão realizada com a minha profissão e eu sempre estou buscando aprender com essas palavras, essas coisas que você sempre falou, eu sempre coloquei isso para mim como regra. Tá, o outro está ajudando? Está ajudando, é a forma dele de trabalhar. Eu quero que venha até a mim quem se identificou comigo e sabe a minha forma de trabalho, e eu vou ajudar. E eu penso dessa mesma maneira. E depois que eu mudei a chave para pensar dessa forma, minha vida mudou muito. Porque eu não ligo mais para crítica, eu não ligo mais se se a roupa está sendo legal no lugar que eu estou. Eu estou bem comigo mesma, eu estou feliz, eu estou realizada profissionalmente, com a minha família. E isso é o que importa. Então você falou palavras assim que
Não tenho dúvida que ajudou muita gente aqui agora, a sua aula de humanidade. As pessoas já falaram aqui assim nos comentários, como é bonito ele reconhecer o erro. Você reconhecer que já falou muita coisa que hoje você não defende. Isso é extraordinário mesmo. A gente poder reconhecer que já teve outros pensamentos, que já teve outra opinião e que agora mudou. E que o que você mudou tem ajudado muitas e muitas pessoas. Por isso que eu te agradeci muito no início da live, porque eu sei que você, como médico conceituado que você não tem por que falar assim, vou fazer live com aquela menina lá do interior do Espírito Santo. Mas você é muito, muito, muito humano, bacana e quer ajudar as outras pessoas. Isso realmente encanta. É muito, mas muito gratificante. É gratidão Maravilha. mesmo. E eu falo o seguinte, a minha posição hoje é uma posição de um relativo destaque, e eu acho que isso me dá mais responsabilidade ainda de eu ajudar quem hoje talvez precise dessa mão. E eu falo muito isso, sabe? Eu tento todo dia passar isso para os meus filhos. Ajuda, o tempo inteiro ajuda, serve, ajuda. Sabe por quê? Na hora que você precisar, não tenha dúvida, aconteceu comigo a vida inteira. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te dar a mão. Isso é impressionante. É a lei da retribuição. A gente precisa. Tem gente que, às vezes, eu faço uma coisa que, para mim, às vezes é pequeno. E para a pessoa foi assim, a coisa maior do mundo. E as pessoas, como é que eu posso te agradecer? Assim, ajuda alguém. Ajuda alguém. Quando alguém te pedir ajuda, ajuda. Sem querer nada em troca. Cria isso de uma maneira tal que isso vira um ciclo virtuoso, ao invés de ficar aquela coisa viciosa. Você tocou num outro assunto que eu me lembrei aqui agora. Olha como que isso é importante. Fica muitos nutricionistas, inclusive até sociedades, médico não pode prescrever dieta. E do outro lado, a sociedade médica. Nutricionista não pode pedir exame. Olha que guerra cretina. Para que se preocupar com isso? Olha que corporativismo ridículo. Sabe o que faz diferença? Resultado. Você está entregando valor para o seu paciente. Porque muita gente reclama. Nossa, mas está difícil demais. Eu ganho só isso pelo convênio. Falo, amigos, será que vale a sua consulta isso? Porque tem muita consulta que não vale nem o preço do convênio. Eu acho que o convênio está pagando caro. Sabe? É impressionante. Porque preço é um negócio diferente de valor. Poxa, eu tenho meu consultório puramente particular. Você olhar o valor da minha consulta cara. Agora, a questão é, para o meu paciente, está fazendo diferença? Eu estou entregando valor para ele? Pode ser que seja barato. Então pode ser que numa dessas, eu tire um remédio que ele está tomando ali de R$300 todo mês, ele melhore. Poxa, a consulta foi de graça. Porque você pensa, R$300 por mês, vezes 12, 3.000 e burdoada, 3.600. Minha matemática não é meu forte. Imagina. Então, olhar para isso. Agora, imagina um cara que você está pagando, indo lá, eu estou pelo convênio. Aí você vai pelo convênio e mudou alguma coisa? Não, nada. Ele só mandou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Tá dando certo? Não. Amigo, você foi lá à toa. Para cumprir tabela. Você quer uma coisa? As pessoas tendem a supervalorizar o que elas fazem de bom e subvalorizar o que elas fazem de ruim. Então, às vezes, entra aquela pessoa que está imensa, gordo, que eu não preciso de uma fita métrica para ter certeza que ela está doente. Não preciso de exame nenhum. Não preciso dosar insulina, não preciso dosar glicose, não preciso nada. Eu sei que ela está doente. E eu sei que é mais ou menos se ela entrar numa sala, está uma zona, fala assim, não, eu preciso de ver cada detalhe aqui. Não, começa a arrumar. Começa a arrumar, começa uma faxina geral, por vezes mudar a alimentação, ajustar algum remédio. Mas como é que essa pessoa chega? Você faz a pergunta para ela assim, como é que tá a alimentação? Tá ótima. Não tá não. Aí a pessoa dá aquele susto e fala assim, não tô falando de sacanagem não, sabe por quê? Porque não tá dando certo. Concorda comigo? Ah, não, mas eu como muita salada e só um docinho. É isso aí mesmo. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Para de olhar para o que você acha que está fazendo certo. Vamos amplificar o que você está fazendo errado. Porque o problema está ali. O problema não está na alface que você come.
O problema tá, talvez no seu docinho. E às vezes o seu docinho não é só docinho, às vezes é um doção. E mesmo que seja docinho, para você não tá dando certo. Tá a fim de mudar? O Einstein tem uma frase que diz que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje e querer resultados diferentes. As pessoas precisam sair dos nossos consultórios com a, não catequizadas, mas com a perspectiva do que ele pode fazer. Quais são as minhas opções? E aí a escolha, aí vem o livre-arbítrio. O médico, o nutricionista, o profissional de saúde, ele tem que ser um tutor. Ele tem que dar as possibilidades. E óbvio, dar a opinião também. Neto, o que você faria nessa situação? E aí entra um pouco disso que eu estou estudando, de comportamento, de psicologia, de tentar entender um pouco de temperamento, um pouco de personalidade. E com isso tentar ajudar a moldar o melhor para aquele sujeito. A pessoa fala assim, não, a meta de saúde baseada em evidência, isso é fazer saúde baseada em evidência. Os 3 pilares da saúde baseada em evidência são a melhor evidência disponível, ou seja, o conjunto das evidências, saber ler artigos, mas saber principalmente extrair o sumo do conjunto, a experiência do profissional e a valorização das preferências do paciente. Isso, o encontro disso, isso não sou eu que estou falando, não. Isso é eu gosto de chamar do vô da medicina baseada em evidência, que é o David Sackett, que foi o grande mentor do Gordon Guyatt, que foi o cara que em 1992 cunhou esse termo medicina baseada em evidência. Então, cuidar de pessoas é, amigo, fazer medicina baseada em evidência. Senão, por que você está aqui? Se você está cuidando de colesterol, você está errado. Você precisa cuidar de gente. Você precisa cuidar do seu João, da Dona Maria. Receber ele na porta, com um sorriso. Deixar ele falar. Isso é fazer medicina baseada em evidência. Não é só achar que o Neto... Não, o cara que está lá que sabe ler os artigos. Isso é um ponto. Mas é o mínimo. O mínimo. Eu vou te falar que tem gente que não sabe ler artigo, que entrega mais valor do que PhD. Sabe por quê? Porque ele entrega carinho, entrega intenção. E às vezes é muito do que a pessoa precisa. Não estou falando aqui que não tenha valor. O estudo é óbvio que tem. Poxa, eu tenho um curso disso. Então é óbvio que tem, é óbvio que eu enxergo nisso. Mas as pessoas tendem a desconectar o óbvio, né? A coisa não é desse jeito, né? Eles colocam cada uma numa caixinha. Eu falo que o mundo é muito simples, o povo que complica demais. É verdade, doutor, você falou tudo. É tudo muito simples e as pessoas estão sempre complicando mesmo. Você falou tudo. As pessoas estão sempre priorizando o errado, o defeito, o que é ruim. E esquecem, às vezes, né? Tudo que você falou é perfeito, perfeito. Assim, a quantidade de mensagem que tem aqui dizendo que quer te abraçar, que quer te conhecer. O povo tá amando, tá com medo até de não ficar salva. Deus me livre se essa live não ficar salva, porque vai ajudar muita gente. As pessoas aqui estão perguntando, já perguntaram aqui se você faz atendimento online. Eu não sei, nem sei se tem agenda, porque eu sei que a sua vida é corrida. Para quem não sabe, o Dr. Neto tem um curso Saúde Baseada em Evidências, que é um curso sensacional, que eu não sei quando você vai abrir a sua próxima inscrição agora, mas quem não tiver o prazer de tê-lo como médico, né, de repente consegue fazer o curso para ter tudo. Na verdade, o curso do Dr. José Neto é um curso... O pouco que eu aprendi com ele na aula, eu coloco em prática. Porque, na verdade, mesmo que ele ficasse o final de semana todo dando aula, ainda era pouco, né? E depois da sua aula, eu comecei a conseguir ler os artigos. E eu estou conseguindo fazer isso virar hábito, como você falou na aula. Não ficar aleatório, realmente colocar em prática. Isso tem mudado a minha prática clínica, porque eu consigo ver as coisas com uma visão muito mais crítica da situação e não ficar só pontuando o que os profissionais falaram. É como você disse, o Souto ele deu um norte, mas você buscou o seu estudo. Então, depois da sua aula, eu tenho conseguido fazer isso tem transformado
todo o meu conhecimento, tem aprimorado muito mais. Eu só tenho que te agradecer, gratidão. Se você quiser também falar assim, como que está sendo o seu atendimento, quando abre o próximo curso. Vamos lá. Vamos começar pelo atendimento. Com essa questão da pandemia, eu passei a fazer atendimentos à distância. Tem dois gargalos. Primeiro que você falou é a agenda, realmente. Às vezes não é uma agenda, às vezes tão simples, mas talvez o maior gargalo ao lado da agenda seja alguns pacientes eu opto por não atender porque eu acho que o presencial é essencial. Então, todo paciente que que deseja passar comigo online e que eu não o vi ainda, é uma primeira consulta, eu peço para me mandar um relato do caso, me mandar os exames, eu dou uma olhada e falo assim, não, esse dá, esse aqui é possível. Fazendo isso, a gente marca a consulta e aí vai ter uma consulta como uma presencial. Basicamente, a gente vai estar conversando, eu vou estar vendo os exames, pegando a história e dando a minha opinião a respeito daquela situação. E eu sempre busco o seguinte, olha, eu quero resolver o problema daquela pessoa. Então, mesmo que eu não consiga, porque eu não estou ao lado dela, eu vou tentar, por exemplo, eu conheço muitos nefrologistas, muitos médicos, concurso agora, eu ampliei demais os meus contatos. Não, eu preciso de alguém no interior do Espírito Santo. Eu vou ligar para a Naraline e vou falar assim, olha, eu tenho um paciente assim, assim, assado, eu queria que você olhasse ele para mim, tudo bem? Então, acontece isso muito. Então, sim, é possível para marcar, para ver a questão de agenda e ver se dá para eu fazer esse atendimento. Pode ir pelo meu site, drjoseneto.com.br, pela própria link do Instagram, tem lá os contatos. Pode me mandar direct também, eu encaminho isso para a secretária. Então, N maneiras para conseguir chegar até mim. Com relação ao curso, é um curso voltado para profissionais da saúde. Engraçado, mas eu tenho não profissionais que fizeram o curso comigo. Na primeira turma, por exemplo, teve um engenheiro que fez, inclusive foi um dos primeiros a terminar o curso e tal. Então, é possível para o não profissional fazer? Mas não é o ideal, vamos dizer assim. A minha ideia muitos profissionais já fizeram cursos disso, já fizeram módulos nas faculdades de estatística, epidemiologia, e falam assim, mais um. O que eu tento trazer no meu curso diferente? Pragmatismo, de modo que você poupe tempo e melhore os seus resultados. É isso que eu quero. Para isso, eu desenvolvi uma metodologia que meio que nasceu do meu uso. Literalmente, eu levo para ali. Óbvio que tem conceitos, eu preciso reforçar alguns conceitos, às vezes explicar alguns, mas no fundo, o curso é muito prático. É de chegar e falar assim, ó, eu tô com um paciente assim, assim, assado. O que eu faço agora? Como é que eu busco ajudar esse paciente do ponto de vista técnico? Porque eu falo que esse braço humanizado, emocional, ele tem que estar sempre sendo falado, mas dá para fazer um curso sobre isso. Porque você tem técnica também. As pessoas acham que não, que isso é só... Não, tem maneiras de você otimizar isso aí. E eu vejo isso através de estudo, né? Então, hoje são os meus dois grandes, as meninas dos olhos. É o curso para profissionais, óbvio que eu tenho na rede social um contato com pacientes. Toda segunda-feira eu abro caixa de perguntas para responder perguntas variadas e tal. E o consultório lá, na verdade, é a clínica, que é uma clínica que defende um tratamento amplo. Normalmente, quem já conhece um pouco de nefrologia sabe que trata-se assim, é a clínica de diálise. Não quero ter clínica de diálise. Eu quero ter uma clínica que eu costumo chamar da casa do paciente renal. E lá, ele vai ter todas as suas demandas atendidas na medida do possível. Uma delas pode ser diálise. Mas eu quero, em última análise, que ele não precise disso. E aí eu tenho não só o meu, mas tem outros 16 nefrologistas que atendem lá. São nefrologistas escolhidos a dedos por mim e pelo Fernando, para realmente entregar valor e mudar a saúde desse país. Doutor, a live já está quase terminando. Eu quero te agradecer imensamente. Que Deus te abençoe, que você seja iluminado, você e a sua família sempre. Muito obrigada por ser tão solícito. Com certeza você me ajudou e ajudou muita gente aqui. E fica meu agradecimento. E as pessoas que quiserem tanto fazer pergunta para mim, para o doutor Neto, o direct está aí, pode mandar mensagem, a gente vai responder aquilo que não ficou esclarecido de repente aqui na live, tá bom? Te agradeço imensamente.
E um bom dia a todos, que todos tenham um ótimo dia. Obrigada por ter estado aqui com a gente tão cedinho. Obrigado você, Ana Aline. Galera, tudo de bom. Espero ter ajudado bastante aí. Prazer estar com vocês. Tchau, doutor. Abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.